Meus amigos, como estão? Tudo bem? Hoje mais uma live de sábado à tarde, como sabem, lives diárias, sempre entre as 19 e as 20 horas, salvo alguma situação que provoque essa indisponibilidade. Hoje vamos aqui falar de um tema também bastante importante. Como sabem, as temáticas aqui são sempre relevantes e importantes para nós, criadores, termos um bom manuseio e conseguirmos criar as condições ideais para as nossas aves terem uma vida saudável, por assim dizer. Vamos aqui deixar os amigos criadores começarem a entrar aqui na live. Antes de mais, não se esqueçam de deixarem o vosso like nas lives, é bastante importante para o canal, eu agradeço desde já. Se também não forem subscritos no canal, subscrevam o canal, como vocês sabem é totalmente gratuito. E se estiverem subscritos no canal, acompanharem com frequência as lives que aqui vão sendo realizadas, têm sempre a vantagem de poder fazer parte desta família, poderem acompanhar as temáticas que aqui vão sendo referidas, podem também entrar nos comentários e também deixarem as vossas opiniões, as vossas ideias, as vossas dúvidas, etc. Não se esqueçam também de ativar o botão das notificações, o sininho, para sempre que for efetuado um novo vídeo no canal ou que se inicie uma nova live, vocês recebam uma notificação por parte do YouTube, ok, meus amigos? Por fim, também ficam a ganhar com os códigos promocionais que vão sendo colocados aqui diariamente, os quais estão a ser oferecidos pelos nossos parceiros comerciais. Hoje aqui temos mais uma vez o Cantinho da Passarada, do amigo Rui Ribeiro, que está a dar um código promocional de 5% a todos os amigos criadores que queiram adquirir produtos à loja Cantinho da Passarada. É uma loja que não tem um sítio físico, ou seja, vocês podem efetuar as encomendas e perguntar por produtos que vocês andem à procura através do Facebook. Pesquisem por Rui Ribeiro ou então por Cantinho da Passarada, solicitem amizade e vejam lá na página os produtos que normalmente existem disponíveis e também por Messenger poderão fazer a encomenda, porque se forem da zona do amigo Rui Ribeiro, que é a salvo erro ali da zona de Braga, ele aos fins de semana, por norma, faz várias deslocações para entregar os produtos em mão. Se forem de uma zona mais afastada, ele envia-vos os produtos via CTT, ok, meus amigos? Hoje temos aqui um tema bastante importante, é um tema que eu quero que vocês sejam honestos e sinceros quando responderem ao mesmo, quando deixarem os vossos comentários, que tem a ver com a higiene no manuseio das nossas aves. Quando me refiro a esta situação, não é limpar as instalações com regularidade, não tem nada a ver com isso, ok? Tem a ver mais com o facto de, quando vocês vão mexer no ninho para ver se os ovos estão galados, ou para ver se as crias já nasceram, ou se as crias estão bem, se vocês vão logo a seguir mexer noutra gaiola onde está o outro casal, sem antes desinfetarem as mãos, ou não. A mesma coisa relativamente à comida, se vocês têm esse hábito de desinfetar as mãos ou não, ok? É muito importante vocês serem honestos e sinceros nesta situação para tentarmos aqui apurar o porquê, por vezes, de muitas causas de ocorrerem doenças sem nós percebermos como é que elas ocorreram, como é que elas surgiram. Ainda aqui há umas lives atrás, apareceu aqui um amigo criador que colocou essa situação, como é que as doenças ocorrem. Portanto, é importante vocês serem sinceros ao responderem ao tema de hoje, ok, meus amigos? Deixem-me só ver aqui os comentários para ver quem é que hoje chegou primeiro. Hoje foi o Nuno Duarte. Boa tarde a todos e bom fim de semana. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Aves Silva, olá, boa tarde. Olá, Aves Silva, como está? Tudo bem? José Pedrulho, Conselhos Top, obrigado. Olá, amigo José, seja bem-vindo aqui às lives. Como está? Tudo bem? Rui Rocha, boa tarde a todos os meus amigos criadores. Olá, amigo Rui, então, hoje já cá está, tudo bem? Um abraço. José Pedrulho, bom fim de semana. Para si também, caro amigo, muito obrigado. Rui Rocha, bom fim de semana a todos, bom descanso. Obrigado, amigo, igualmente. Aves Silva, para os criadores não há descanso, Rui, temos que limpar e tratar das aves, é verdade, é verdade. Mário Lemos, boa tarde, gente boa, estou só a ouvir. Olá, amigo Mário, como está? Tudo bem? Aves Silva, só lavo as mãos, ok, e lavo as mãos que só com água, é isso. Rui Rocha, é verdade, aves, mas para mim isto não é trabalho, faço com muito amor.
Aves Silva, não desinfete sempre. Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? E pronto, meus amigos, hoje é uma temática efetivamente muito relevante e muito importante e eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários como é que vocês procedem relativamente a esta situação. Tanto a nível de manuseio nas instalações, ou seja, quando vão manusear, quando vão agarrar uma ave, quando vão verificar um ninho, quando agarram em comedores que poderão ter algumas fezes, se depois lavam as mãos antes de mexer noutra divisão onde estejam outras aves, se têm algum especial cuidado quando algum criador vem ao vosso aviário e se vocês deixam ele manusear as vossas aves ou se deixam mexer nas vossas gaiolas sem antes de lhe referirem, lhe pedirem para desinfetar as mãos ou não, se quando vem por vezes um criador adquirir aves ao vosso aviário e traz uma transportadora e vocês deixam essa transportadora entrar no vosso aviário sem mais nem menos para colocar as gaiolas, refiram-me um bocadinho essa situação, ok? Ave Silva, lavo as mãos com sabonete, mas estou sempre a lavar as mãos, já é um hábito meu. Rui Rocha, sempre que vou tratar dos canários, lavo sempre primeiro as mãos, com água e sabão, ok, meus amigos? Eu hoje estive aqui a fazer da parte da manhã, hoje demorei bastante tempo, já almocei relativamente tarde, já passava das 3, das 15 horas. E porquê? Porque estive aqui a fazer separação já de alguns casais, ou seja, hoje devo ter separado à vontade aqui uns 15 casais. Estou cansado, como podem verificar, estou um bocadinho cansado, já almocei tarde. Entretanto almocei, depois vim acabar a tratar dos passarinhos, mas teve que ser, hoje estava a aguardar para o dia de hoje esta tarefa e teve que ser. Estive a pôr nos Gloucesters, estive a pôr machos consortes de um lado, machos coroados do outro, fêmeas consortes de um lado, fêmeas coroadas do outro. Também já estive a separar alguns casais de London Fancy que já não têm filhotes, já não estão a pôr ovos nem nada. Estive a separar machos para um lado, fêmeas para o outro, sempre tendo em atenção a densidade demográfica por cada voadeira onde eles vão ficar a fazer a muda. Depois ainda estive a lavar os ninhos, ainda há pouco acabei de lavar os ninhos, alguns que ainda estavam no interior de gaiolas. Alguns comedores de chão onde eu coloco a papa também estive a limpar tudo. Agora estão a secar, que é para depois irem para as gavetas, a aguardar o próximo ano de criação. Portanto, hoje tem sido um dia muito cansativo, muito trabalho desde de manhã. Ainda não parei, só estou a parar agora para fazer a live. Entretanto, para quem não saiba, iniciou o Campeonato Brasileiro, um campeonato enormíssimo, tendo em consideração o tamanho do país, não é? Um país continental, com cerca de 200 milhões de habitantes, e é um campeonato nacional, não é? A nível nacional, no Brasil, não é o Mundial do Hemisfério Sul, que tem lá cerca de 20 mil aves, entre canários, exóticos, psitacídeos. Salvo erro, só a fauna brasileira é que não está presente. E estão lá cerca de 20 mil aves, meus amigos. É praticamente a mesma quantidade de aves que nós poderemos assistir quando vamos ver um Mundial na Europa. Ok? Nós, o Mundial que teve mais aves, salvo erro até hoje, foi em 2016. Não quero estar aqui a mentir, mas foi aí por volta dessa altura, em Itália, em que tivemos cerca de 30 mil aves. O último Mundial realizou-se em Santa Maria da Feira, em Portugal, e tivemos 21.383 aves de 300 e poucos expositores. Portanto, o Campeonato Brasileiro, em termos de quantidade, em qualidade não me posso referir, pois não estou lá para verificar a qualidade dos passarinhos, haverão lá estar passarinhos com muita qualidade, certamente, mas não posso aferir essa situação. Mas em termos de quantidade, aproxima-se muito aos números praticados aqui nos mundiais realizados na Europa. Portanto, hoje é normal que não tenhamos aqui amigos brasileiros. O Diogo Mentirinha está lá, já me enviou uns vídeos há pouco. Estava louco com aquilo tudo. Está a divertir-se à grande. Um forte abraço e Mentirinha. Aproveita. Ora então, vamos lá ver aqui onde é que eu estava.
Aves Silva, utilizo desinfetante quando é para tratar dos utensílios. Que tipo de desinfetante, Aves Silva? José Pedrulho, amigo, agora falou uma coisa importante, não desinfeta as mãos, só lavo, mas você, amigo, tem razão. Ok, amigo José. Aves Silva, também coloquem lexívia aos bebedores e comedores. Rui Rocha, gaiolas, comedores e bebedores sempre lavados com água e lexívia. Pronto, mas não é tanto aí que eu estou a querer chegar, amigo Rui, ok? Eu estou a querer chegar mesmo ao manuseio diário. Cada vez que nós vamos ao aviar, ao nosso canaril, se vocês têm algum especial cuidado quando passam de uma gaiola para a outra, ou seja, depois de mexer numa gaiola, se quando vão mexer noutra gaiola que tem outras aves diferentes, vocês têm algum especial cuidado em desinfetar as mãos ou não, ou fazem tudo de seguida. É mais por aí que eu quero que esta live hoje decorra, ok? A Silva, em relação às crias, passo álcool nas mãos e também desinfete as seringas com água a ferver. Rui Rocha, se estiver a manusear uma ave doente, desinfeta as mãos. Se for mexer noutra ave ou em outro utensílio de outra ave. A Ave Silva deve ser espetacular, também gostei muito do Mundial. António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Rui Rocha, acho que é em Ipatiba, o Mundial da Canaricultura. É verdade, é em Ipatiba, no estado de São Paulo. É verdade. Aves Silva, mas é necessário mais do que um dia para ver aquilo tudo? Sim, para ver com cuidado. Uma exposição, um campeonato com esta dimensão, 20 mil aves, não será certamente numa manhã, numa tarde, nem num dia. Para ver com atenção, não é? Se formos à procura apenas daquilo que criamos, sim, uma tarde chegará, ou uma manhã, ou pronto, quanto muito um dia. José Pedrulho, amigo, desculpe, quem é o amigo de Braga que vende produtos é o amigo Rui Ribeiro. Rui Ribeiro. Ele tem uma loja que é a loja Cantinho da Passarada, ok? Ele é da zona de Braga, mas ele faz envios para todo o país. Ele tem variedíssimos produtos, desde rações, papas, mas nomeadamente papas da Rádio di Sole, produtos da gama Avian Vet. Ele também vende corantes para canários de cor. Ele tem fabrico próprio de transportadoras e tem muitos mais produtos. Tem alguns produtos que nós utilizamos para certas doenças nas nossas aves. Ele também costuma ter disponível Fungizones, Bicox, Exalt e por aí fora. Portanto, é uma questão de falarem com o amigo no Facebook, pesquisem por Rui Ribeiro ou Cantinho da Passarada e perguntem-lhe através do Messenger se ele tem determinado produto que andam à procura. Se tiver e se acharem que é um preço competitivo, ainda podem usufruir dos 5% de desconto que se encontram aqui no segundo link da descrição. Se vocês verificarem logo um bocadinho antes dos comentários, vocês veem aí o segundo link da descrição e está lá um código promocional de 5% de desconto que poderão dar na compra de produtos que adquirem na loja Cantinho da Passarada. Ok, meus amigos? E pronto, eu quero ir aqui. De Mentirinha, boa tarde. O amigo está aqui mesmo no Mundial, não falha uma. Como está, amigo? Tudo bem? Imagino, deve estar super contente, não é? Ave Silva, até porque como transpiro muito das mãos e estou sempre a utilizar álcool depois de mexer numa gaiola, ok? E pronto, eu hoje queria aqui um bocadinho direcionar-me para esta situação. E isto porque é extremamente importante nós, criadores, termos uma atenção especial na higiene das nossas mãos, pois em cerca de 90% das vezes em que detectamos uma doença contagiosa nos nossos aviários, somos nós que a estamos a passar de umas aves para as outras. Ok, meus amigos? E porquê? Imaginemos que estamos em plena época de criação, ou que até estamos na época da muda e temos uma voadeira com 7 ou 8 aves, em que uma dessas aves está doente. E essa doença é contagiosa. Tanto poderá ser pelo ar, como poderá ser fisicamente, pelo contacto. Se o criador, ao mexer nessa gaiola, por exemplo, tira um bebedor, ao vazar o bebedor, algumas gotas que estão no interior desse bebedor poderão estar contaminadas, caem-nos em cima das mãos. Enchemos com água, voltamos a colocar nessa voadeira. De seguida vamos à outra voadeira, fazemos a mesma coisa, agarramos no bebedor. Temos ali a contaminação nas nossas mãos. Ou seja, vamos estar a passar um vírus, uma bactéria, um fungo, qualquer micro-organismo nocivo, patológico, para as aves que provavelmente não estavam infectadas, se a doença não for
uma doença contagiosa propagada pelo ar, ok? A mesma coisa com os ninhos. Imaginemos que acabamos de dar comida a um casal e esse casal pode ter ali qualquer doença que nós nem nos apercebemos, porque aparentemente, exteriormente, as aves aparentam estar saudáveis. Nós, ao estarmos ali a mexer nos utensílios, ou seja, a trocar a água, a trocar a comida, a trocar a papa, a abrir a porta da gaiola, que muitas vezes as aves estão penduradas nas grades e defecam para cima das grades, nós poderemos ficar com esses micro-organismos nas mãos e, ao agarrarmos no ninho para irmos ver as crias, se tivermos o azar que as aves que tocámos anteriormente estiverem doentes, esses micro-organismos vão estar nas nossas mãos e nós vamos estar a transmitir esses micro-organismos às crias, que não têm ainda um sistema imunitário desenvolvido, não têm, ou seja, não têm defesas no organismo para se protegerem, e depois, um dia ou dois depois, poderão aparecer mortas. E nós ficamos a perguntar, mas que raio, os pais aparentam estar saudáveis, já é a segunda ou terceira postura que estão a fazer, correu tudo bem, porque é que estas crias morreram? Oh, as crias estavam muito boas até ao quinto, sexto dia de vida e depois de repente morreram. Vocês já estão fartos de ouvir falar criadores a relatar este tipo de situações, certo? Portanto, falem aqui mais um bocadinho sobre o tema de hoje, que eu considero super relevante. Ora, Aves Silva, olá, como está o campeonato? De Mentirinha, meu amigo, passando só para deixar like, que nem criança no campeonato brasileiro. Imagino. De Mentirinha, muito isto, tem de tudo. José Pedrulho, obrigado. Pois é perto, sou de Viana do Castelo. O meu amigo, se é de Viana do Castelo, também tem uma loja da Ricardo Pets, a loja Ricardo Pets, que também é nosso parceiro comercial aqui no canal e que também está a oferecer 5% de desconto em compras lá na loja. Ok? Eu não sei se o amigo conhece a loja. É da zona de Viana do Castelo, não é propriamente Viana do Castelo, mas é aí perto. Portanto, o amigo também pode aproveitar essa promoção, ok? Aves Silva, bom campeonato de Mentirinha. De Mentirinha está muito bom, meu amigo. Eu acredito que o ambiente esteja brutal, brutal. Aves Silva, pois acho que esse vendedor é de Viana. Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, Hilário, como estás? Tudo bem? Aves Silva, que bom. Gosto muito, deve ser um espetáculo. Aves Silva, álcool e água a ferver é o mais importante. Rui Rocha, o tema é super relevante e tudo o que o Vítor falou faz todo o sentido. Portanto, meus amigos, é importante vocês aqui explicarem o vosso manejo, se têm esse cuidado ou se não têm esse cuidado. Não tenham vergonha de o dizer se não o praticam, não faz mal nenhum. Acaba por ser normal porque se calhar grande parte dos criadores não tem esse cuidado no manuseio das suas aves. E aqui o importante é todos chegarmos à conclusão que muitas das vezes somos nós, os criadores, os propagadores de certas e determinadas doenças no interior do nosso plantel de aves. Ok? É extremamente importante. Imaginemos, existem criadores, não é aqui o meu caso, que até vivo aqui numa quinta e até poderia ter, mas há outros amigos criadores que têm um quintal ou qualquer coisa e até têm criação de galinhas ou de pombos e que muitas vezes, para entrarem no seu aviário, passam, por exemplo, pelo local onde estão as capoeiras, ou onde está o pombal, onde poderão haver fezes no chão e tudo mais. Imaginem, por exemplo, ou que até antes de irem ao aviário vão tratar da criação, vão tratar dos pombos, vão tratar das galinhas ou dos patos, das codornizes pronto, e outras coisas. Imaginem que depois vão para o aviário ou com os ténis ou as botas contaminados e entram no aviário. Ou seja, se na sola do calçado que estejam a usar forem micro-organismos que se consigam propagar via aérea, todos aqueles micro-organismos que entrarem no interior do nosso aviário vão ter porta livre para se instalar no organismo das nossas aves, das aves existentes no nosso plantel. Não sei se já alguma vez pensaram nisto ou não. Ok? Como nós sabemos, existem muitas doenças que são propagadas pelo ar. Por exemplo, as coccidioses. As coccidioses são nada mais, nada menos do que uma dose elevada de coccídeos que as aves ficam no seu organismo.
pois todas as aves têm coccídeos, só que normalmente são num número inferior que não provoca mal às aves. Existem, ficam alojadas na flora intestinal e quando estão abaixo de um determinado nível de valor, de quantidade, não prejudicam o bem-estar das aves diário. Mas quando essa colónia se começa a desenvolver, aí sim, como vocês sabem, as coccidioses são das doenças piores que pode haver, podem matar a ave de um dia para o outro. Okay? E essa propagação que se faz das coccidioses pode ser feita através dos bebedouros. Se uma ave estiver contaminada e estiver com outras, quando ela vai beber água ao bebedouro, vai lá deixar coccídeos, as outras aves vão também depois ingerir esses coccídeos. Pode ser propagada também pela alimentação, pode ser propagada pelas fezes e propagada via aérea. Os coccídeos, quando vistos ao microscópio, têm tipo umas hélices, como os helicópteros, e basta haver uma corrente de ar, uma brisa, e eles vão ali a voar pelo ar e saltam rapidamente de uma gaiola que está na ponta do aviário para a gaiola na outra ponta oposta. E nós, quando damos por isto, temos as aves todas com coccidiosos. A mesma coisa com as tricomonas. Vocês lembram-se que aqui há uns dias eu falei que as tricomonas são um bocadinho como nos humanos são os herpes? Vocês estão a ver? Porquê é que eu estou com herpes agora? Vocês sabem que até aqui há uns dias estavam 30 e muitos graus. E a temperatura baixou quanto? Cerca de 10 graus. Passou para os 20 e muitos. Lá está. O meu organismo ressentiu-se da alteração climática que aqui se deu na minha zona. Ou seja, foi uma alteração brusca de temperatura. É a mesma coisa com as tricomonas. Nós conseguimos controlar as tricomonas nas aves, mas o vírus fica lá sempre. Basta depois uma alteração climática que vai provocar uma alteração morfológica na ave e as tricomonas poderão voltar a surgir no futuro. É a mesma coisa que os herpes. São da mesma família e vivem da mesma forma. Ou seja, o vírus fica latente, fica adormecido no organismo, das aves no caso das tricomonas, dos humanos no caso dos herpes, e quando há uma alteração climatérica que pode provocar uma alteração fisiológica na pessoa ou na ave, o vírus vai outra vez acordar e vai outra vez afetar o ser em questão. Ok, meus amigos? Silva, por acaso vejo muitos vídeos em que o criador tem as mãos todas sujas a pegar nos canários. Lá está. Lá está. São essas pequenas situações. Isso então é inadmissível. Ora, se nós vemos uma fezes nas nossas mãos quando acabamos de manusear uma gaiola, não podemos ir logo mexer noutra gaiola com as mãos nesse estado. Isso então quer dizer, é um desleixo total, não é? Nuno Duarte, raramente mexo diretamente nas comidas das aves. Antes de começar a tratar das aves, sim, lavo com detergente. Depois disso, não lavo as mãos a cada vez que mudo um comedor ou mudo as águas. A não ser que desconfie de alguma coisa. Rui Rocha, esse cuidado todo, como o Vitor explicou, não tenho, mas a partir de hoje, álcool gel nas mãos, sempre for tratado de cada gaiola diferente. Aves Silva, pois, numa só gaiola a passar por outra, às vezes não desinfeto sempre com álcool, mas estou sempre a comprar álcool. Nuno Duarte, já quando mexo diretamente nas aves, aí sim a cada gaiola lavo e desinfeto as mãos. Já se tiver que dar papa à mão, a algum pequeno, faço papa para cada gaiola e uso uma colher diferente para cada. Aves Silva, o álcool gel não gosto tanto, é muito pegajoso, prefiro o álcool mesmo. Sim, faz o mesmo efeito. Nuno Duarte, entre pessoas a entrar no meu canaril, não tenho por hábito de receber muita gente e até hoje nenhum deles mexeu nas minhas aves e tenho que lavar e desinfetar as mãos. Aves Silva, aqui não entra ninguém, nisso não tenho problema. Nuno Duarte, já quando me desloco outro canaril assim que entra em casa, vou diretamente para a gaiola. Pronto, meus amigos, eu aqui, outra situação que ocorre com muita frequência, a palitada ou seringada nos passarinhos, em plena época de criação. Há muitos criadores que usam apenas uma seringa e com essa seringa alimentam ninhadas de casais diferentes. Imaginemos que temos uma ninhada onde todas as crias dessa ninhada ou apenas uma cria dessa ninhada tem uma doença contagiosa. Nós vamos estar ali a alimentar a seringada, não é? E depois enchemos outra vez a seringa
Só o facto da seringa, se já estiver contagiosa, só o facto de ir lá para a mistura de papinha que nós fizemos, para enchermos outra vez, já está a contagiar aquela papa toda. E depois, como se ainda não fosse o suficiente, agarramos na mesma seringa e começamos a dar seringada a crias de outra ninhada. E por aí vai. Isso é uma fonte riquíssima de contágio, meus amigos. O que é que nós devemos fazer nessa situação? Ou ter uma seringa para cada ninhada, uma seringa diferente, e utilizamos aquela seringa para cada ninhada, ou seja, temos a seringa número 1, é para a ninhada número 1, a seringa número 2, para a ninhada número 2, ok? Ou então, ter o cuidado de desinfetar a seringa antes de administrar papa com essa mesma seringa a outra ninhada diferente. Eu sei que parece pormenores e sei que até parece ser muito picuinhas, meus amigos, mas muitas das vezes nós propagamos contágios no nosso plantel assim desta forma, por estas coisas picuinhas que nós colocamos de parte porque achamos efetivamente que dá muito trabalho e é ser muito rigoroso. Meus amigos, não se esqueçam de deixar aí o joinha. Quem ainda não deixou o like, deixe o seu like. Quem não for subscrito, subscreva o canal. Estamos a caminho dos 6.200 subscritores. Portanto, aqui o próximo objetivo é chegarmos aos 6.500 subscritores, ok, meus amigos? Portanto, força. Como vocês sabem, é totalmente gratuito. E pelo facto de serem subscritos no canal, não vos é pedido nada, é tudo gratuito e só têm a ganhar. Tanto com as temáticas que aqui vão sendo discutidas, tanto por mim, como por todos os amigos que fazem o especial favor de estarem aqui a comentar, como pelas promoções que os nossos parceiros comerciais colocam ao vosso dispor. Para além disso, passam aqui uma hora e meia de bom-estar em que falamos, brincamos, dá para fazer tudo um pouco. Aves Silva, uma pergunta só, diferente se puder. A quarentena tem de ser mesmo 40 dias? Sim, o ideal é ser mesmo 40 dias. Existem, por vezes, doenças que não sobressaem logo após a ave estar 10, 15, 20 dias depois de a adquirirmos no nosso aviário. Ok? Portanto, o ideal é mesmo aguardar os 40 dias. Outra situação. Por vezes, nós adquirimos uma ave e passa uma semana, 2 semanas e aparentemente está tudo bem com a ave. Mas, no seu interior, o seu organismo pode estar-se a ressentir do espaço, do ar, que é diferente do sítio de onde veio, da comida, da água, do manuseio por parte do criador. Ok? E tudo isso pode fazer com que a médio e longo prazo a ave manifeste qualquer doença. Portanto, 40 dias é o timing, como é que eu ia dizer? É o timing certo para nós termos a certeza de que a ave se encontra bem para podermos juntar depois ao nosso plantel, ok? Ave Silva, não, as seringas ferve sempre, mas ferve de uma ninhada para a outra ou serve uma vez todas as ninhadas e depois é que vai ferver? É que assim já está a propagar um contágio na eventualidade de haver uma ave contagiada, está a perceber? Eu aqui o que eu faço, e eu aqui há uns anos adquiri um produto para branqueamento dos dentes, na altura até foi no AliExpress, aquilo vinha com gel e vinha com umas seringas que tinham a carga do produto que se colocava e fui ficando com essas seringas. Hoje em dia tenho aqui pá, aí umas 20 ou 30 seringas dessas. E então eu faço uso dessas seringas para além de terem uma ponteira muito fininha, que é excelente para os canários. Normalmente, nos primeiros dias de vida, tem um bico muito pequenino e é difícil, se não tivermos uma ponteira fininha, de conseguir meter lá a seringa para lhes darmos comida. Eu uso essas seringas e faço esta situação. Cada seringa só serve para um determinado ninho. Escrevo na própria seringa. Por exemplo, no ninho 7, está lá 3 ou 4 crias, eu escrevo 7 na seringa. E sei que aquela seringa é sempre daquele ninho. Ok? Mesma coisa com, o ninho, com a gaiola do número 7, número 11. Eu escrevo 11 na seringa. E sei que aquela seringa é sempre daquela ninhada. Já para evitar a propagação e também para não me estar sempre a dar ao trabalho, que uso a seringa, dou àqueles passarinhos, depois tenho que a pôr a ferver, deixar ali 3 ou 4 minutos para matar todas as bactérias, depois deixá-las esfriar, depois encher com o papa e ir dar. Quer dizer, não fazia mais nada da vida, não é?
Existe um produto na farmácia que eu usei aqui há uns anos, quando não tinha esta quantidade toda de seringas, que era um produto que é um líquido. Eu agora não vos sei dizer o nome e até penso que já nem tenho embalagem. Depois deixei de usar isso, que acabava por sair um bocadinho caro. Mas era um produto que desinfetante, ou seja, desinfetava todas as superfícies e não era abrasivo para seres vivos, ok? Nós punhamos aqui, eu punha, ou seja, dava a seringada aos passarinhos, depois abria a seringa, passava só por água para tirar o excesso de papa e punha um bocado daquele produto, punha outra vez a parte de cima da seringa, abanava, deixava ficar ali um minuto e depois largava aquilo tudo, passava por água corrente várias vezes antes de encher com papa outra vez e dar a seringada a outra ninhada. Pá, deixei de fazer isso porque, para além do tempo que perdia, o produto também não era muito barato, aquilo era para aí 40 ou 50 ml, era 7 € e tal, e aquilo acabava por sair muito caro. Mas cheguei a praticar essa técnica para evitar contágios de umas ninhadas para as outras. Nuno Duarte, quando me abriste a porta do teu canaril, até me dei de roupa e sapatos, já que vinha de outro canaril. Sim, eu lembro, mas estou a recordar tu dizeres isso. Aves Silva, tenho mesmo vício desde jovem, muitas vezes em lavar as mãos. Rui Rocha, Aves, o próprio nome indica quarentena, se não é estar a brincar com a situação. O Vitor já tinha mencionado essa sua questão numa live anterior. Sim, é verdade. Nuno Duarte era direto para a banheira e não gaiola, eu percebi. Aves Silva, ok, agradeço. Pensei que era 15 dias. Aves Silva, não uma ninhada e depois ferve e passo para outra ninhada. Aves Silva, trocaste de roupa, Nuno? Sim, o Nuno, na altura, quando veio aqui fazer a visita, antes de cá vir, tinha estado noutro canaril, de outro criador, e teve o cuidado de tanto trocar de roupa, até porque aparentemente ele não gostou muito das condições que lá viu, e trocou de roupa e trocou de calçado antes de depois vir aqui. Nuno Duarte, nos bebedouros nunca os mistura e até a substituição e desinfecção é sempre da mesma gaiola, nem as banheiras circulam de gaiola para gaiola. Esta é outra situação importante, meus amigos. Por vezes eu vejo, às vezes, alguns criadores que até têm um recipiente próprio para pôr lá os bebedouros, ou seja, tiram os bebedouros das gaiolas todas, aquilo tem lá uns buraquinhos onde os bebedouros encaixam e depois vão encher com água e voltam. Muitas das vezes o bebedouro que era, por exemplo, da gaiola número 3 passa a ser o bebedouro da gaiola número 1 e assim consecutivamente, ou seja, trocam tudo. Isso é super perigoso. Não é o simples facto de nós esvaziarmos a água que está no bebedouro, pormos um bocadinho de água, sacudirmos, vazar e voltar a encher com água, que se o bebedouro estiver contaminado, vai perder a contaminação. Ou seja, isso não vai desinfetar nada. Vai lá continuar a fonte de contágio. Portanto, se o casal número 1, onde estava aquele bebedouro, estiver contaminado, quando passamos aquele bebedouro para o casal número 3, certamente vamos estar a propagar a doença de um casal para o outro e assim sucessivamente. Eu aí também sou muito rigoroso. Eu normalmente troco os meus bebedouros 2 a 2, agarro um com uma mão, agarro outro com outra mão. Aquele que é daquela gaiola, depois de trocar a água, vai voltar para aquela gaiola, não vai passar para outra gaiola. Aquele bebedouro eventualmente só vai para outra gaiola, já depois de eu ter posto a limpar, ficar 3 ou 4 dias em água com lexívia e depois de seco e depois eu voltar a usá-lo. Aí sim já pode passar para outra gaiola, porque está devidamente desinfetado. Agora, enquanto está ali ao serviço durante uma semana, que eu troco os bebedouros semanalmente, enquanto está ali ao serviço, o bebedouro da gaiola 1 é o bebedouro da gaiola 1 até eu trocar por outro, limpo e desinfetado. Há muitos criadores que não têm esse cuidado. É o suficiente, meus amigos. Isto para vocês perceberem um bocadinho também que se nós tivermos este cuidado, que por vezes parece ser muito picuinhas e muito rigoroso, nós muitas das vezes também evitamos os tratamentos às doenças. E evitamos também termos que fazer tratamentos preventivos para as aves durante as criações estarem saudáveis, não adoecerem e termos sucesso na reprodução das aves. Muitos criadores não pensam nisso. Vamos estar a poupar dinheiro, porque não temos de comprar esses produtos para fazer os tais tratamentos preventivos. Vamos estar a preservar as nossas aves, porque não as vamos estar a sujeitar ao uso
desses produtos, não é? Não lhes vamos estar a administrar esses produtos com frequência. E teremos garantias de que, em termos de propagação de qualquer micro-organismo nocivo às aves, a responsabilidade não é do criador. Porque depois, muitas vezes, o criador nem pensa nisto, que é tão básico. Será que fui eu que fiz isto? Não, é logo. Esta doença apareceu aqui, como é que isto apareceu? Estava tudo bem, como é que agora, de um momento para o outro, apareceu-me aqui esta doença e está-me a contaminar aqui isto tudo? Como é que eu tenho um casal ali naquela ponta que tem a doença e no meio não tenho mais nenhum e depois lá na outra ponta também tenho um casal com a mesma doença? Não é? Eu farto-me de receber perguntas e questões sobre isto, meus amigos. Ora, deixa lá ver onde é que eu estava. Meus amigos, 17 likes. Se ainda não colocaram o vosso like, usem, metam o vosso like, ok? Por favor, nós agradecemos. Nuno Duarte, eu uso as colheres de madeira de mexer o café. A minha sorte é que são baratas e as áreas de serviço também são uns bons fornecedores. Mário Lemos, utilizei também para desinfetar os utensílios, aquela lexívia para lavar os legumes. Isso é a amoquina, mas deixei de usar. Sim, mas o princípio básico da amoquina, substância ativa, é a mesma substância ativa que está na lexívia normal, sem ser perfumada, ok? Eu descobri essa situação há cerca de 13 anos atrás, quando o meu filho nasceu, e em que a minha mulher, o médico, recomendou que ela, antes de ingerir legumes, que eles fossem muito bem desinfetados, e então fomos ao hipermercado e comprámos a amoquina. E tal não foi a minha surpresa quando eu fui ver a constituição da amoquina, a substância ativa da amoquina era a mesma substância ativa da lexívia. Ora, uma embalagem da amoquina, que aquilo acho que nem 1 litro tem, e era 3 ou 4 euros, eu compro um garrafão de lexívia por 99 cêntimos ou 1 euro em pouco. Portanto, a partir daí comecei a usar a lexívia. Por isso é que eu uso a lexívia nas sementes para germinar. Porque a amoquina acaba por sair muito caro, não é? É muito mais caro e uma quantidade muito inferior. Nuno Duarte, não roubo, peço sempre e digo que é para dar comida a aves, bebés e por norma ninguém me diz que não. E até me mandam levar mais. Aves Silva, depois tem que aprender essa técnica desses palitos para dar às crias e depois deitamos fora. Aves Silva, mas já tenho o hábito da seringa. Mário Lemos, vou continuar só a ouvir, estou de viagem. Boa viagem, amigo. Aves Silva, não roubo está boa, mas no Pingo Doce tem à venda essas colheres. E pronto, meus amigos, eu gostaria que mais amigos criadores aqui referissem o que é que fazem, se efetivamente têm este cuidado, se não têm este cuidado, se já pararam para pensar às vezes porque é que as coisas acontecem, porque é que as doenças se propagam, porque é que as doenças aparecem do nada. Não, esta não será certamente a única razão para elas acontecerem, mas é mais uma das situações que nós vamos referindo aqui no decorrer das lives para evitar que ocorram, ok? Porque isto é um todo, isto não é fácil, não é, é por causa disto. Resolvemos essa situação, pronto, já não vai acontecer aqui nada de mal. Não. Estamos a lidar com seres vivos, estamos a lidar com um ecossistema que é criado por nós, ou seja, poderá ser o melhor possível mediante aquilo que nós façamos para que ele seja o melhor possível, porque se o Criador for um bocadinho relaxado, se o Criador não tomar certas e determinadas medidas, o ecossistema não vai prestar. Se o criador for mais zeloso, for mais atencioso, tiver mais cuidado, o ecossistema melhor será para as nossas aves, ok? E por vezes estas pequeninas coisas que parecem assim, eu já fui gozado pelo facto de dizer muitas destas coisas que eu estou aqui a dizer. O que é certo é que no final da época eu tiro 250 pássaros e a malta que goza comigo depois tira 30 ou 40. Portanto, podem continuar a gozar porque estão no bom caminho, não é? Que é mesmo assim. Aves silvagens, na minha opinião, o álcool ser o melhor desinfetante para saltar de gaiola em gaiola. Eu aqui, por norma, eu uso o álcool gel. Uso o álcool gel, até porque o álcool gel, ao contrário do álcool que evapora muito rapidamente na pele, como o Aves Silva estava a dizer, é um bocadinho pegajoso, gelatinoso.
e fica durante mais tempo, ou seja, o seu efeito é mais duradouro na mão. Porque nós sentimos que fica ali, enquanto sentimos aquela gelatina, né, aquela gordura na mão, nós sabemos que ainda temos álcool gel na mão. E então o que é que isso me permite fazer? Eu besunto as mãos com álcool gel e enquanto sinto aquele efeito na mão, eu sei que posso passar por 3, 4, 5 gaiolas enquanto sentir aquele efeito e sei que qualquer micro-organismo que a minha mão possa ter tirado de uma gaiola e ao estar a mexer noutra gaiola, esse micro-organismo entrou em contacto com o álcool gel e caputo, morreu. Enquanto o álcool, nós esfregamos a mão e aquilo evapora muito rapidamente, é absorvido pela pele. Portanto, aí sim temos mesmo que fazer de gaiola em gaiola, um bocadinho de gel esfregar, outra gaiola, um bocadinho de álcool esfregar, outra gaiola, outro bocadinho de álcool esfregar. O álcool gel tem esta vantagem, fica durante mais tempo nas nossas mãos. Ok, meus amigos? António Correia, eu acho que as doenças aparecem não só pelas mãos, mas também por falta de limpeza das gaiolas e peleiros. Sim, é verdade, amigo António. Mas nós já falámos nessa situação. Já tivemos aqui uma live em que falámos nas limpezas, nas trocas regulares de comedores, de bebedouros, de poleiros, à limpeza regular dos fundos, das grades, dos fundos das gaiolas, também de tantas em tantas semanas trocá-las por outras ou limpá-las. Já falámos disto. Hoje estamos a falar efetivamente no manuseio, que é algo que eu já reparei que a maioria dos criadores não toma assim tanta atenção como a higiene das instalações. Ok? Porque normalmente todas as pessoas dizem para evitar a propagação de doenças é manter as instalações limpas. É verdade, não é mentira nenhuma. Mas não é só essa situação, ok? Aves Silva, mas não gosto por isso mesmo, por ser pegajoso, mas não sabia que era melhor. É, enquanto você sente aquele efeito pegajoso, é sinal que o produto ainda lá está. Ok? Aquilo depois também acaba por evaporar, mas demora mais tempo. Aves Silva, vou comprar então o álcool em gel, mais uma aprendizagem. Aves Silva, até se pode colocar uma garrafinha perto de cada gala. Pronto, isso depois é com cada um. Eu por acaso tenho uma ali em cima do marca, que eu tenho ali o marca para manter os legumes congelados, aqueles legumes com umas ervilhas que eu trituro e tudo mais, em cima da arca tenho sempre e vou sempre pondo álcool gel na mão. Ora, Rui Rocha, nem mais, Vitor, isso mesmo, a vantagem do álcool gel. Yuri Carvalho, boa tarde a todos. Olá, amigo Yuri, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. E pronto, meus amigos, refiram aqui a vossa experiência relativamente a isto. Se vocês pensam com frequência nisto, se não pensam, se pensavam que limpando as gaiolas e mantendo tudo varrido ou aspirado, se normalmente é o suficiente para evitar a propagação de doenças, se já tinham pensado seriamente em algumas das coisas que estão aqui a ser referidas ou não. Matt Zecker, olá, boa tarde. Olá, amigo, como está? Seja bem-vindo aqui à live. António Correia, também lavar e desinfetar muito bem as mãos na preparação das papas úmidas, sem dúvida nenhuma. Eu penso que em termos de alimentação, nós temos sempre que proceder à limpeza das mãos antes de mexermos em qualquer tipo de alimentação. Seja a mistura de sementes, seja a papa, seja as pearls, seja o cuscuz, seja as sementes germinadas, whatever, tudo o que tenha a ver com alimentação, até comedores, é muito importante também os próprios comedores. Por vezes caem fezes das gaiolas superiores para as gaiolas inferiores e que caem por cima dos comedores. As fezes mesmo secas podem ter ali um patógeno que consegue resistir durante alguns dias, mesmo fora das suas condições ideais para se desenvolver e se reproduzir, mas pode ficar ali. E o facto de um criador agarrar num comedor, superar, encher com comida outra vez e voltar a pôr, se estiver contaminado, vamos depois mexer noutro comedor e estamos a propagar. Estamos a ser nós os propagadores dessas doenças. Matt Zecker, posso criar mandarim e tibrado espanhol na mesma gaiola? Dúvida de uma pessoa que está a iniciar agora a criar pássaros. Não, amigo. Você poderia criar mandarim e tibrado espanhol, são duas espécies diferentes. Se estivessem num viveiro grande, num viveiro amplo, aí sim, não havia grande problema. Poderia lá colocar 2 ou 3 casais de mandarim, 2 ou 3 casais de canários timbrado espanhol e poderia os deixar lá reproduzir. Numa gaiola não, meu amigo. São duas espécies diferentes, vão acabar por se atacar
nomeadamente os canários, em princípio, vão atacar os mandarins, vão acabar por partir os ovos uns dos outros, não se vão aceitar na mesma gaiola. Portanto, o ideal é ter uma gaiola para os mandarins e uma gaiola para os timbrados espanhóis, ok? Nuno Duarte, mesmo não sendo do tema, estou farto de ouvir falar das tricomonas, além da infecção nos olhos, o que é ao certo e como aparecem. Provável que encontre as respostas na net, mas nunca pesquisei. Ah, preguiçoso. Pronto, as tricomonas, o efeito exterior que nós vemos nas aves são essas pústulas que normalmente acontecem à volta dos olhos, mas quando está num estado muito avançado, também poderão ocorrer à volta do bico. Para além disso, quando estão num estado avançado, as tricomonas são chamados os flagelados, é assim que os médicos veterinários detectam as tricomonas nas aves, chamam os flagelados. Se nós abrirmos o bico, nós conseguimos ver umas manchas brancas no fundo da garganta das aves. Ok? O que é que elas fazem? Acabam por atacar o organismo das aves. Ou seja, lá está, como eu estava a dizer, é um micro-organismo que fica alojado e a partir do momento que uma ave apanha tricomonas, o micro-organismo vai lá estar sempre presente. O que pode acontecer é que, com a ajuda da medicação, pode ficar num estado latente. Mesma coisa que os herpes que eu estava a explicar. Havendo uma alteração fisiológica na ave, em que o organismo, por algum motivo, fica um pouco mais fraco, em que o sistema imunitário deixa por alguma razão, aquilo vai se desenvolver novamente, vai acordar e vai tentar atacar o organismo outra vez. E depois os sintomas que nós vemos normalmente são as postulazinhas. O que é que isso faz? A médio e longo prazo, se não for tratado, pode levar a ave à morte, porque vai atacar vários órgãos da ave, o fígado, os pulmões, porque aquilo vai se envolvendo de baixo para cima e vai atacando vários órgãos, principalmente os órgãos respiratórios, e vai chegar a um ponto em que o organismo da ave não se consegue defender, depois começamos a ver a quilha saliente, porque o organismo já se alimentou de todas as gorduras de reserva que a ave tinha, e a médio e longo prazo, e quanto mais o estado de tricomonas avançado for, mais rapidamente a ave irá se ir abaixo, podendo levar à mortalidade. Mas normalmente os criadores, um dos sintomas que nós nos deparamos logo, e muitas das vezes até numa fase precoce, porque a ave está totalmente saudável e aparece normalmente aquelas pustulazinhas à volta dos olhos, o criador apercebe-se e faz o tratamento. O problema não é esse, o problema é aquilo que eu estava a referir ontem. É que qualquer coisinha que se veja à volta dos olhos, inflamação, não sei o quê, o pessoal diz logo que é tricomonas e muitas vezes nem é. Muitas vezes pode ser mesmo uma infecção ocular que a ave desenvolveu, seja por raspar o olho num poleiro que esteja minimamente infectado, seja por ter sido atacada por outra ave, seja por ter levado uma picada de mosquito muito próxima à zona do olho, como nós sabemos, os mosquitos não conseguem picar nas zonas que estão emplumadas. Os mosquitos normalmente onde é que picam? É nas patas e à volta dos olhos e junto ao bico. De resto, há poucas zonas do corpo da ave que os mosquitos conseguem picar. Ave Silva, por acaso não pensava muito nisso, pois já é hábito o meu lavar muitas vezes as mãos e como já tenho o vício do álcool, já é automático, nem pensava muito nisso realmente. Matt Zecker, obrigado. Nada, meu amigo. Ave Silva, a minha conta de água é alta, deve estar a lavar sempre as mãos. Também a falar em pegar nas aves, quando pego numa ave antes de pegar em outra, passo sempre álcool. Meus amigos, não percam o código promocional que temos aqui do nosso parceiro comercial. Hoje o nosso parceiro comercial é o amigo Rui Ribeiro, que tem a loja virtual Cantinho da Passarada. Vocês podem fazer as encomendas primeiro solicitando amizade do Facebook, procurem por Rui Ribeiro ou por Cantinho da Passarada. Ele tem toda a gama dos produtos da Avian Vet, tem variedíssimas marcas de papa, as quais ele refere especialmente a Rádio di Sole. Vende também bastantes corantes, arranja também bastantes produtos como o Exalt, o Bicox, o Fungizone e muitos outros produtos que ele consegue também arranjar. Tem também misturas de sementes de várias marcas e também tem fabrico próprio de transportadoras de aves. Portanto, se vocês quiserem ter uma transportadora personalizada, vocês entrem em contacto com o amigo Rui Ribeiro.
digam o que é que pretendem, se querem uma transportadora de 6 buracos, uma transportadora de 4, de 12, whatever. Se quiserem também com logotipo, enviem também o logotipo para ele, depois também crava ali o logotipo, aquilo fica mesmo desenhado na madeira, não é o logotipo que vocês enviam colar ali, não, é mesmo desenhado na madeira, é tipo como se fosse a laser. E depois podem usufruir do código promocional que se encontra aí no segundo link da descrição, no valor de 5% de desconto, ok? Aves Silva, no outro dia não me apercebi que não tinha álcool e então passei água oxigenada, mas não é igual, sim, a água oxigenada nem de longe nem de perto tem o efeito de desinfecção que o álcool tem. A água oxigenada é mais para limpar as feridas, para tirar impurezas, não é tanto para desinfetar, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes até passo vinagre de cidra, sim, também não é a mesma coisa, também não tem o mesmo efeito. E pronto, meus amigos, como eu estava a dizer, iniciou-se hoje o campeonato brasileiro, o campeonato nacional no Brasil. Cerca de 20 mil aves, já recebi alguns vídeos de amigos criadores. Muitas boas aves, certamente, sem dúvida nenhuma. Hoje sabemos que lá no Brasil, durante este fim de semana, vai ser a loucura. No Brasil, a esta hora deve ser ali no estado de São Paulo, deverá andar a bater ali as 3 horas, 2, 3 horas da tarde. Portanto, muita malta que já foi durante ontem, alugaram um quarto para lá estarem logo hoje de manhãzinha. Outros meteram-se a caminho logo hoje de manhã, quem não for, ou quem for do estado de São Paulo, mas que ainda seja longe, como vocês sabem, é um país continental, portanto, mesmo o estado de São Paulo é capaz de ser maior do que Portugal, portanto, tem que fazer muitas viagens de carro, muitas horas de viagem de carro para lá chegarem. E é como eu estava a dizer, praticamente o campeonato brasileiro é o equivalente ao campeonato mundial no hemisfério norte. Isto porquê? Porque o campeonato mundial que se realiza também no hemisfério sul, como vocês sabem, tem que haver 2 campeonatos mundiais no mundo inteiro, porque as aves que são criadas no hemisfério norte têm uma época de reprodução diferente das aves criadas no hemisfério sul. E então isto obriga a que existam 2 campeonatos, pois é impossível haver só um campeonato com aves que, por exemplo, estão na muda da pena, como é o nosso caso, e outras que estão agora prontas para ir às posições, como é o caso das aves criadas no hemisfério sul. E então existe um campeonato do hemisfério norte, em que abrange os Estados Unidos da América, o Canadá, uma parte da Austrália também, que por estar ali na parte de baixo, mas já se equivale à parte do hemisfério norte, da Rússia, da Turquia, de toda a parte dos países da Europa, de Marrocos, Tunísia, Algéria, também ali a parte do norte da África, que ainda se encontram no hemisfério norte, que têm mais ou menos a mesma época de criação que nós aqui temos. E depois temos o Campeonato Mundial no hemisfério sul, que já abrange a África do Sul e outros países do sul da África, abrange também alguns países da Ásia, abrange os países sul-americanos e por aí fora. O que é que acontece? Normalmente, os campeonatos mundiais do hemisfério sul são muito fraquinhos. Os campeonatos mundiais no hemisfério sul normalmente não levam mais do que 10 mil aves. Portanto, por isso é que eu estava a dizer que o campeonato brasileiro, mais do que o campeonato do mundo do hemisfério sul, se equivale ao nosso campeonato do mundo aqui no hemisfério norte. Porque aproximadamente, pelo menos em termos de quantidade de aves, anda ela por ela. Nós tivemos aqui 21.383, salvo erro, eles lá têm cerca de 20 mil. Portanto, é ela por ela, ok? É uma pena que depois lá, nos campeonatos mundiais, os campeonatos sejam muito fraquinhos. Eu estive a ver, por exemplo, uma notícia do site da UOL, que é um site brasileiro, em que 2012 o campeonato mundial foi realizado na Argentina e levou pouco mais do que 2 mil aves. É muito pouco, meus amigos, para um campeonato mundial. Em 2012, na Europa, salvo erro foi em Itália, nós tivemos 25 mil aves. Não há termo de comparação. Por isso é que, a haver algum termo de comparação, nós devemos comparar um campeonato mundial realizado no hemisfério norte ao campeonato brasileiro que está a decorrer durante este fim de semana no Brasil, em Itaíba, salvo erro, no estado de São Paulo, ok?
Nuno Duarte, verdade, já havia aves que perdem pena em volta dos olhos e vêm logo uns quantos dizer que são tricomonas. Já agora é transmissível mesmo que depois de adormecidas após o tratamento. É assim, quando o micro-organismo está adormecido, não é transmissível. Não existe esse risco de transmissão. Agora, assim que o micro-organismo é ativado novamente, ou seja, deixa de estar no seu estado latente, é altamente transmissível. É transmissível por via aérea, por via dos alimentos e da água e por via das fezes. Por isso é que normalmente quando um criador diz que tem uma ave com tricomonas, deve automaticamente agarrar nessa ave e isolá-la noutra divisão. Pois até poderá colocá-la na parte mais longe do seu aviário, do seu canaril, mas pelo simples facto de ela estar na mesma área, ou seja, de estar ali no interior onde está o resto do plantel, por muita distância que ela esteja, vai acabar por transmitir esse micro-organismo, os flagelados, às outras aves, ao restante plantel. Primeira coisa a fazer, mesmo que não tenhamos a certeza se são tricomonas ou não que uma determinada ave padece, é agarrar nessa ave e colocá-la noutra divisão. Logo, ponto número 1. E depois, não comecem a dar produtos. Não comecem a dar o metronidazol, o não sei o que dazol, porque depois existem 4 ou 5 produtos que têm todos ali mais ou menos, é tudo da mesma família, que acaba tudo em nidazol. Aquilo é tudo da mesma família de antibióticos, ok? Como o flagil, que é o metronidazol, e depois há outros que é o nitrodazol, e depois há o não sei o que dazol, ou seja, há 4 ou 5 produtos que todos eles conseguem combater as tricomonas. E a malta começa logo a dar ali veneno aos pássaros. É pá, não façam isso, porque muitas vezes a ave nem sequer está doente. Portanto, o ponto número 1, seja flagil ou não, seja tricomonas ou não, ou seja, desde que vocês tenham a mínima desconfiança que possa ser, primeiro passo, isolar a ave. Aquela gaiola onde ela estava, se não for amovível, se não for com a ave, né, se for uma gaiola fixa à parede, desinfetá-la, água e lexívia, desinfetar. Comedores, bebedores, tudo para dentro de um balde com água e lexívia, desinfetar logo tudo. Poleiros, tudo lá para dentro. Grades, com água e lexívia, esfregar tudo, ok? Passo número 1. Passo número 2. Análise às fezes da ave. Ainda hoje de manhã, um criador que até tem vindo aqui nos últimos dias, tem vindo aqui. Não sei se ele está cá hoje ou não, ainda não o vi a cumprimentar o pessoal. Mas ainda hoje de manhã, um criador enviou-me uma foto de uma ave que ele pensa que são tricomonas, que apareceu-lhe morta hoje de manhã. E estava-me a dizer que outra ave já estava com os mesmos sintomas, ou seja, já ali com aquelas pústulas à volta de um olho. Primeira coisa que eu lhe disse, afastar a ave e fazer já uma retirada de fezes. Enviei-lhe o link da clínica veterinária a qual eu trabalho, a Vet Exóticos, disse ele para entrar em contacto, para dizer mesmo que desconfia que a ave tem tricomonas, para lhes perguntar qual é que era o preço da análise às fezes, ver qual é que era o melhor dia para enviar, para proceder o quanto antes ao envio, para eles verificarem, analisarem e comprovarem se efetivamente são ou não tricomonas que a ave tem e enviarem a posologia para ele depois administrar. Pá, é o melhor a fazer, meus amigos. Não inventem. Nós não somos médicos. Não vale a pena estarmos a inventar constantemente. Por muita experiência que um criador tenha. Ora, onde é que eu tinha ficado? Aves Silva, às vezes pode ser fungos, não ter penas à volta dos olhos. Podem ser várias situações. Aves Silva, só 2.000 aves. É verdade, o Campeonato Mundial 2012, que ocorreu na Argentina, tinha cerca de, salvo erro, 1.750 aves de criadores argentinos e cerca de 500 aves de criadores brasileiros. Eu não sei se é a logística, não sei se é a dificuldade, não sei quais são as leis entre países para as aves poderem circular de um país para o outro. Provavelmente não tem um espaço comunitário Schengen como nós temos, em que pessoas, bens e animais podem circular livremente de uns países para os outros. Provavelmente é essa a situação. Nós também temos que ver que aqui os nossos campeonatos mundiais no hemisfério norte começaram a ter uma maior adesão e uma maior quantidade de aves e de criadores a participar a partir do momento que foi criada aqui a Europa Comunitária e o Espaço Schengen, que nos permite circular livremente entre vários países que fazem parte desse acordo, não é? Porque até esta situação do Espaço Schengen ocorrer, os nossos campeonatos mundiais também tinham 5.000, 7.000, raramente ultrapassavam as 10.000 aves por campeonato mundial.
Portanto, nós não sabemos, eu não sei, mas certamente haverão fronteiras ainda a funcionar entre o Brasil e a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, ou seja, o Chile, países ali próximos, não é? A Bolívia e por aí fora. As fronteiras deverão funcionar como funcionavam até aqui há uns anos atrás. Nós tínhamos a fronteira com a Espanha e tínhamos lá sempre a Guarda Civil do lado da Espanha e a GNR do lado de Portugal, em que as fronteiras efetivamente funcionavam, praticamente todos os carros eram mandados parar. Ainda me lembro de ir com os meus pais à Espanha comprar caramelos e brinquedos para o Natal, porque o escudo, na altura, que era a moeda em Portugal, tinha mais valor do que a peseta, que era a moeda em Espanha, e compensava ao português ir lá comprar coisas porque a nossa moeda era mais forte do que a moeda dos espanhóis. E então depois muitas vezes éramos mandados parar na alfândega e não tínhamos recibos da quantidade de coisas que nós trazíamos lá, né? Aquilo era praticamente o avião, as pessoas recebiam o subsídio de Natal ali em dezembro e ia montes de gente, ia para a Espanha, fosse de comboio, fosse de carro, iam para a Espanha comprar o máximo de coisas porque o escudo tinha mais valor do que a peseta. E não sei se na América do Sul existe esta facilidade de circulação de pessoas e bens como existe aqui no espaço comunitário europeu, não é? Portanto, poderá ser essa também a causa. Nuno Duarte, obrigado pela explicação, meu amigo. A internet até podia ter a resposta, mas não tão bem explicada. Ah, não, seria mais bem explicada, certamente. Aves Silva, cada vez que toco no animal gosto sempre de lavar as mãos. Nuno Duarte, não sei porquê, mas as aves que mais vejo com tricomonas é sempre as de cor, que a meu ver são, na maior parte das vezes, infecções provocadas pelo corante que fica nos poleiros, principalmente o corante vermelho que agarra muito mais que o amarelo. Normalmente o que é que acontece? O pessoal, para os canários de cor que têm que levar com a cataxantina, normalmente usam muito a papa úmida. E a papa úmida, quer queira só não, pega-se com mais facilidade às patas, as patas depois vão se agarrar aos peleiros e ficam restos, não é? Podem vir acompanhadas com fezes e tudo mais e propaga-se. Mas não é só. As tricomonas acontecem. O tipo de tricomonas que normalmente os canários têm é um tipo de tricomonas que até acontece muito nas aves de capoeira, nomeadamente nas galinhas. É a Trichomoniase gallinae. Se vocês forem pesquisar à net, pesquisem por Trichomoniase gallinae e vocês vão ver que existem vários tipos de tricomonas. Mas aquela que surge com mais frequência nos canários é uma que teve início, ou seja, foi detectada a primeira vez nas aves de capoeira, nomeadamente nas galinhas, nos galos e por aí fora. Trichomoniase gallinae, ok? Ocorre muito nas aves de capoeira, nomeadamente galinhas, galos, pombos e passou também para os psitacídeos, aparece também com muita frequência nas araras, nos papagaios, nas caturras, nos rosicolors, nos periquitos, aparece também nos exóticos, nos mandarins, nos diamantes de golo, nos bengalins e nos canários, ou seja, está muito propagado. Aliás, até existem algumas espécies na natureza, espécies selvagens, onde esta doença não ocorria, que no momento estão em risco de poder entrar naquela lista de animais que estão em risco de se extinguir. Porquê? Por causa da brincadeira dos criadores no norte da Europa, o que é que eles fazem? Metem aqueles comedores no inverno, quando há menos alimento para essas aves selvagens, para elas se alimentarem, metem aqueles comedores com muita comida lá, não é? E depois o que é que acontece? Vão ali aves de todas as espécies possíveis e imaginárias que existam ali naquele habitat em questão. Acabam por defecar e tudo mais. O criador, até se tiver um passarinho na gaiola, muitas vezes até está a dar a comer ao seu passarinho, lá está mais uma vez, vai com as mãozinhas que vê dali, vai agarrar naquele comedor exterior de jardim para ver se ainda tem sementes. Se não tiver, vai encher outra vez para aqueles passarinhos e propagou-se a infecção. Estão a ver? A infecção propagou-se das aves de cativeiro para as aves selvagens. Havia, nomeadamente, uma espécie em Inglaterra que decresceu. É o verdilhão. Em Inglaterra, desde há uns anos para cá, que o verdilhão decresceu, mas assim uma coisa que vocês não estão bem a ver, tipo 70%. Decresceu bastante. Ou seja, antigamente existia com muita abundância em Inglaterra e hoje em dia a quantidade de verdilhões que são possíveis de ver na vida selvagem são menos 70% do que, por exemplo, há 20 ou 30 anos atrás.
E lá os cientistas, quem estuda esta situação, não é? Os ornitólogos e tudo mais de Inglaterra, consideram que uma das causas é efetivamente esta. É a mania das pessoas colocarem esses comedores pendurados nas árvores, nos muros, nos jardins, para alimentar as aves selvagens durante o inverno. Ou seja, quem é que é o propagador da doença? É a pessoa, mais uma vez o humano. Voltamos ao tema da live. O humano, que normalmente até pode ter um passarinho, porque normalmente as pessoas que fazem isto até poderão ter um periquitezito ou um canário em casa, que se calhar limpou ali a gaiola ou teve a dar comida ao seu passarinho antes de ir alimentar os selvagens, e pode propagar. E dizem que foi através desta situação que as tricomonas atacaram os verdilhões de tal forma que a quantidade de espécimes existentes em Inglaterra, nas Ilhas Britânicas nomeadamente, diminuiu nos últimos 20 anos cerca de 70%, meus amigos. Portanto, como podem ver, as tricomonas são efetivamente muito contagiosas. Ora, deixem-me só ver onde é que eu ia. Meus amigos que ainda não deixou o seu like, deixem o joinha, ok? Se estiver aqui algum amigo criador, temos agora aqui 14 amigos a assistir à live. Se existir algum que ainda não seja subscrito no canal, subscrevam. É totalmente grátis, como vocês sabem. Como vem, as lives são sempre com conteúdo. Ou seja, as lives têm conteúdo. Não andamos aqui simplesmente a brincar. Há sempre aqui muita passagem de informação entre todos, ok? Silva, é verdade, só uma questão que não me lembrou. Posso comprar papa já com cantaxantina em vez de comprar somente a cantaxantina para misturar na papa? Sim, pode, é a papa vermelha, está aqui o amigo que gosta a dizer. Normalmente não é tão boa do que se você fizer a mistura com a cantaxantina, porque normalmente essas papas já são muito diluídas em termos de colorante, mas pode. Também é para brincar, não é para participar, nem é para expor, portanto pode dar vontade. Silva, pois Rui, mas será que faz o mesmo efeito? Tenho essa dúvida. João Gaspar, boa tarde. Comprei há cerca de um mês um casal de canários timbrado espanhol. Tem 6 meses, ainda a acabar a primeira muda. Estou a dar a ração da Nutribird e papa de ovo também na Nutribird. Ou mais alguma coisa. Boa tarde, amigo João. Como está? Seja bem-vindo antes de mais aqui à live. Portanto, o amigo diz que há cerca de um mês... Deixe-me lá ver que eu perdi aqui o seu comentário aqui de repente. Espera aí... Comprou há cerca de um mês um casal de canários timbrado espanhol e diz que eles têm 6 meses. Ou seja, então eles nasceram no início do ano. Pronto. São aves que nasceram este ano e nasceram ali mesmo no início do ano. Ali em fevereiro, para terem 6 meses, nasceram em fevereiro. Ok. Estão agora no processo de muda. Estou a dar ração da Nutribird, ok? E papa de ovo também na Nutribird. Ou mais alguma coisa? Sim, um amigo pode dar, por exemplo, um suplemento vitamínico. Pode comprar um complexo vitamínico. O complexo vitamínico é o quê? Normalmente é uma embalagenzinha com líquido no interior que tem várias vitaminas, ou seja, é um complexo de vitaminas, ok? O amigo pode adquirir uma embalagem, por exemplo, de Animastrato, por exemplo, ou outra marca deste que diga que é um complexo vitamínico, ou seja, tem que ter vitaminas tem vitaminas A, vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Normalmente são aquelas as mais essenciais. E depois também traz alguns aminoácidos, poderá também trazer alguns oligoelementos e por aí fora. Portanto, eu penso que com essa, dando uma papa, dando uma boa mistura de sementes e também dando esse suplemento que poderá dar tipo 2 vezes por semana, e poderá dar também um protetor hepático, adquirir um protetor hepático, que é muito importante para o bem-estar do fígado das aves. E penso que com isso, mais ou menos, você consegue com que as aves façam uma muda boa, aceitável. Aves Silva, pode dizer a marca, por favor, só para ler a bula, não deve ser para mim. Joaquim Araújo Pires Moreira, boa tarde, cheguei tarde, mas já cá estou. Olá, amigo Joaquim, como está? Essa saúde, está tudo bem? A sua esposa também? Um forte abraço para si, um beijinho para a sua esposa. Rui Rocha, aves faz, eu já usei as duas, mas usa papa branca e mistura cantaxantina na proporção indicada, porque não se deve dar essa papa o ano todo. Nuno Duarte, Aves Silva, não aconselho a comprar papa já com cantaxantina. Repara numa coisa, se a cantaxantina custa em média 5 euros cada 10 gramas, se vai comprar papa já com 46 euros,
Jamais tem cantaxantina, pois era o que eu estava a referir, normalmente não pigmenta tão bem. Rui Rocha, a cantaxantina em excesso faz mal ao fígado. Em excesso, ou mesmo se não for em excesso, mas dada durante um longo período, também acaba por fazer mal. Acaba por ser a mesma coisa. João Gaspar, o macho começou a andar muito em cima da fêmea e não a deixava em paz. Tive de separá-los e coloquei as anguelas separadas, mas sempre a verem-se. Agora quando é que posso juntá-los de novo? E quando é que o amigo teve esse processo de separá-los? Foi há muito tempo? Porque agora já estamos na fase da muda. Normalmente o que é que nós, criadores de canários, fazemos? Quando as aves iniciam o período da muda da pena, nós colocamos as aves num sítio calmo, sem grande movimento de pessoas e sem grande iluminação. Ou seja, quanto mais escuro estiver a divisão, melhor. Basta haver a iluminação suficiente para as aves identificarem onde estão os comedores e o bebedor, para se poderem alimentar e para poderem beber água. Que é para ficarem calmas. Quanto mais calmas estiverem, menos agressivas se tornam. Ok? O macho, como está agora a entrar naquela fase juvenil, vamos transpor isto para os humanos. É igual aos humanos. Nós sabemos que nós, homens, quando entramos na adolescência, somos uns parvalhões. Só queremos é fazer porcaria, não temos juízo nenhum. Só estamos bem é fazer aquilo que não se deve fazer. Os passarinhos é exatamente a mesma coisa. Passam por essa fase juvenil em que só estão bem a discutir, a brigar, a guerrear, querem ser mais do que o outro do lado. E então é normal que o macho esteja a massacrar a fêmea por causa disso, ok? Mas você tente juntá-los, tente colocá-los numa divisão com calma, onde não passem muitas pessoas e onde a luz, seja ela artificial ou solar, seja a mínima possível, que seja a suficiente só para eles identificarem os locais onde podem comer e beber, ok? E depois experimente, pois é uma questão também de visualização. Só se verificar que eles estão nessas condições, passam 2, 3, 4, 5 dias, não há agressividade do macho para com a fêmea, é sinal que está tudo a correr bem. Se mesmo assim verificar que o macho continua a agredir a fêmea, mantenham-os separados, pelo menos até à época de criação, que só irá ocorrer no próximo ano, se o amigo, entretanto, tiver vontade em colocá-los a criar. Nuno Duarte, obrigado, Vitor, por tão boa explicação. Há um preguiçoso. Aves Silva, depois vou começar com o fator vermelho e queria saber qual o melhor. A papa já com a cataxantina ou comprar a cataxantina e dar na papa. Rui Rocha, Aves, tenho o contacto de um senhor de Rio Tinto que vende pintacilgos, está interessado. Aves Silva, pois sei que é 10 gramas por quilo de papa, mas queria evitar comprar a cataxantina e comprar já a papa com cataxantina. Aves Silva, ou não, já estou em negociações com o Cardinalito. Mas agradeço, Rui, por acaso estava à procura, como não encontrei, passei para o Cardinalito, também gosto muito. Daí estar a perguntar sobre a cataxantina. Rui Rocha, João Gaspar, eu crio o timbrado espanhol e estou a pensar em comprar outro casal, mas não conheço nenhum criador de confiança onde comprou. Se puder mencionar o criador. Aves Silva, tenho o David Ferreira, mas é aqui do Porto para timbrado espanhol. Nuno Duarte, João Gaspar, grito é quase obrigado a ter 24 horas por dia à disposição. Depois existem os complementos vitamínicos e aminoácidos. Está aqui também uma boa dica, amigo João Gaspar. O grito são umas pedrinhas, não sei se tem conhecimento ou não. Como você disse que era iniciante, eu estou aqui a falar como se estivesse realmente a falar para um iniciante. O grito é nada mais, nada menos do que minerais. São umas pedrinhas de calcário, de osso de ostra, de tijolo, de carvão ativado, etc., que nós colocamos num comedor e deixamos à disposição das aves todo o ano. Isto porquê? Basicamente porque as aves alimentam-se das sementes, mas não têm dentes como nós, mamíferos, para triturar o alimento, ou seja, ingerem a semente inteira, só tiram a casquinha e a semente vai inteira. Vai para a moela e a ave, ao ingerir essas pedrinhas também vão para a moela e os movimentos musculares da ave vão triturar essa comida antes da comida cair para o estômago, para já ir digerida, ok? Para facilitar depois o processo de absorção dos nutrientes ao organismo da ave. Portanto, é importante também ter o grito sempre à disposição. Se também encontra em qualquer loja de rações, encontra qualquer loja isso encontra-se à venda. Meus amigos, 21 likes, que ainda não colocou o joinha, coloquem o joinha, por favor.
Ora, António Correia, bora lá, maltinha, toca a colocar o like. Eu estou de férias e não é por isso que deixei de pôr o like. Está aqui, o amigo António é um exemplo de que mesmo durante as férias vocês têm que tirar aquela horinha entre as 19 e as 20. Epá, digam que vão ver as louras, digam que vão dar um mergulho à piscina ou um mergulho à praia, que vão comprar qualquer coisa. Epá, inventem qualquer coisa para não deixarem de estar aqui presentes. Sigam aqui o exemplo do amigo António Correia. Aves Silva, mas o Riad de Lisboa é muito longe. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Depois de fazer 10 km ainda consegui vir cumprimentar e deixar o like. Olá, amigo, como estás? És o maior, não faltas aqui a uma. José Carlos Nunes, boa tarde, Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigo Zé Carlos, como está? Rui Rocha, Aves, Rio Tinto é no Porto. Aves Silva, em Braga tem uma criadora, a Helena. Rio Tinto pertence ao distrito do Porto, sim. Rui Rocha, o contacto é de um senhor de Rio Tinto, por isso me lembrei de si. Aves Silva é muito perto, foi pena, estava mesmo à procura. E pronto, meus amigos, para quem entrou agora, o tema de hoje é a higiene no manuseio dos alimentos, dos suplementos, dos ninhos. Ou seja, não é tanto a higiene que nós devemos ter com as instalações, limpar as gaiolas, limpar os fundos das gaiolas, trocar as grades de fundo, trocar os peleiros, trocar os bebedouros e os comedores com frequência, aspirar o chão ou varrer o chão, não. É os cuidados que nós devemos ter nós próprios com o nosso manuseio enquanto criadores, quando mexemos numa gaiola e depois vamos mexer noutra gaiola, ou quando mexemos num ninho com uma determinada ninhada e depois vamos mexer noutro ninho com outra determinada ninhada. Vocês acham que isso é relevante? Vocês praticam esse cuidado especial que têm quando passam de uma gaiola para a outra ou não? Ok? Nuno Duarte, João Gaspar, se é os canários com 6 meses, tem que ter pelo menos 8 meses, por isso o melhor seria separar em gaiolas diferentes e esperar pelo próximo mês de fevereiro, março, por aí. Sim, eu também penso que não, que a ideia não seria criar. É normal o macho com 6 meses estar a ser agressivo para com a fêmea porque está a entrar naquela fase da adolescência, portanto está mesmo a ser estúpido. Ora, Silva, eu pratico ou eu pratico? Não percebi. Hoje, como podem ver, só passou aqui o Jimin Chirinha aqui assim de rajada, porque ele está lá no Campeonato Nacional. Ele já me enviou vários vídeos, o homem está louco. É normal, são cerca de 20 mil aves, aquilo é um mundo. Portanto, ele deve lá ficar o fim de semana e vai sair de lá como se fosse uma criança a ir à Euro Disney, não é? Para quem ainda não sabe, está neste fim de semana a decorrer o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional do Brasil, com cerca de 20 mil aves, portanto é a loucura total. É a mesma coisa do que nós aqui assistirmos a um Mundial. É equivalente em número de aves, nós tivemos aqui 21 mil e qualquer coisa aves, eles lá têm cerca de 20 mil aves, portanto é o equivalente, mais ou menos. Ora, Nuno Duarte, João Gaspar, até à próxima época de criação é dar as melhores condições às aves para elas estarem em boas condições, em boa condição e criarem bem. Aves Silva, como disse, ao pegar no ninho coloco o álcool e depois pego no outro ninho. Pronto, eu também já tinha aqui referido que eu tenho muito hábito de usar o álcool gel. Eu tenho muito esse hábito, ou seja, pego ali no álcool gel, borrifo para a mão, esfrego, enquanto sinto aquela, aquele peganhento na mão, é sinal que o álcool gel ainda está ativo nas minhas mãos. E então, enquanto eu sinto esse efeito, eu vou limpando gaiolas ou vou trocando a comida ou a água e vou mexendo gaiola a gaiola. Quando sinto que a mão já está seca, vou outra vez um bocadinho de álcool gel e faço assim o procedimento até acabar de dar comida ou trocar a água em todas as minhas gaiolas, ok? Isto porque, mais uma vez, muitas das vezes as doenças ocorrem e ficamos com os plantéis contaminados com agentes patológicos por nossa culpa. Porque nós, na maioria das vezes, não temos este pequeno brio, este pequeno zelo em termos o cuidado de desinfetarmos as nossas mãos quando mexemos numa gaiola e passamos para outra, ou quando mexemos numa ninhada e passamos depois para outra. E muitas das vezes somos nós os propagadores desses agentes patogénicos e provocamos com que uma ave aparentava estar bem, passar a estar doente uns dias,
passados uns dias, ou uma ninhada de crias que estava super saudável, com 4, 5 dias estava super saudável, e depois passado um dia ou dois está morta. Eu recebo N comentários de criadores que acabam por entrar em contato comigo a perguntar: amiga, as crias estavam tão bonitas com 5, 6 dias de vida e eu cheguei lá, olhei e estavam mortas. E muitas das vezes a causa poderá ser o criador tinha outro casal, que se calhar tinha lá uma cria ou aquela ninhada estava doente, o criador agarrou para ver se as crias estavam bem ou não, se calhar entrou em contato com fezes que estavam no ninho em questão, depois foi agarrar no outro ninho para ver se estava tudo bem e foi o criador quem levou o agente patogénico de um ninho para o outro ninho, ok? Outra situação importante que ocorre, mas por vezes o criador não tem como não fazer, é quando por vezes agarramos numa cria de um ninho que não está a ser alimentada ou que é só uma cria e nós queremos pôr aquele casal a criar outra vez e agarramos nessa cria e passamos para outro ninho. Se essa cria tiver o azar de estar doente, vai passar àquela ninhada para onde estamos a transportá-la. Muitas das vezes nós sabemos, pá, por vezes, às vezes até morre o pai, morre a mãe, fica a cria, e nós para a cria não morrer acabamos por pôr noutra ninhada, ou a cria está muito pequena relativamente aos irmãos e até temos ali uma ninhada de tamanho equivalente à da cria e passamos a cria para aquele ninho. Mas pronto, é para nunca se esquecerem que se aquela ninhada morrer, a responsabilidade foi nossa. Foi de quem fez aquilo, não é? Eu também o faço muitas vezes. E já me aconteceu essa situação. Passar uma cria de um ninho, ou por ser a única cria que existia no ninho, eu querer que aquele casal criasse outra vez, ou por aquela cria ser muito inferior aos irmãos, e agarrei naquela cria, passei-a para outro ninho, onde havia crias mais ou menos do mesmo tamanho, e passado 2, 3 dias estava tudo morto. Claro que eu percebi, efetivamente, que foi aquela cria que trouxe o agente patógeno, contaminou as outras crias e acabaram por morrer todas. Até porque normalmente os pais, as aves progenitoras, detectam quando as crias estão doentes. Eles são os primeiros a abandonar o ninho quando detectam isso. Parece cruel, mas as aves, eu também já referi isto aqui há algumas lives atrás, as nossas aves de cativeiro ainda mantêm este instinto selvagem, que é uma forma de preservarem a espécie. Elas não perdem tempo em ir à procura de comida para depois estar a alimentar um filho que sabem que está doente e que não vai vingar. Eles rejeitam logo aquela cria e só alimentam aquelas que eles sabem que estão saudáveis. É um instinto que eles ainda preservam, independentemente de estarem a ser criados em cativeiro há vários séculos, ok? A ave silva, também já tinha dito, mas relembrar aqui outra vez, cada vez que pego numa ave também passo álcool e depois pego noutro, mas vou trocar então pelo gel, pelo álcool gel. Rui Rocha de Mentirinha também quer estar lá no brasileiro, não é? Paulo Palmeiro, desde a pandemia que quando tinha aqui aves ficou o hábito de colocar álcool gel e cada vez que vou pegar nas aves. E quem vem adquirir aves pode pegar, mas tem que passar álcool gel porque pode até não ficar com a mesma, exatamente. Rui Rocha, só me apetece. Aves Silva é muito longe o campeonato e também gostava. Deve ser o mundo. É, se foi ao Mundial é a mesma coisa. Lá a predominância será mais nos canários de cor, ao contrário daqui na Europa, em que não vou dizer que os canários de porte têm mais exemplares do que os canários de cor, talvez ande ela por ela. Aqui se calhar até é muito equivalente a quantidade de canários de cor presentes no Mundial, aqui no Hemisfério Norte, da quantidade de canários de porte também presentes no Mundial no Hemisfério Norte. Mas no Brasil não, meus amigos. No Brasil é para aí 60 ou 70% são canários de cor, depois tem alguns canários de porte e depois é que tem ali meia dúzia, entre aspas, por assim dizer, de exóticos e de psitacídeos. Os brasileiros, os criadores brasileiros, são muito fortes nos canários de cor. E é para onde eles se viram mais, é para o canário de cor. Não é tanto o canário de porte, o canário de cor é o número 1 no Brasil. Ok? Portanto, a diferença do brasileiro para um campeonato mundial aqui é que você iria ver uma maior quantidade de raças de canários de cor. Ok? Mas sim, eu um dia também
Um dia também penso fazer uma viagem assim, ir pegar no avião, comprar lá uma estadia de um fim de semana, 3 4 dias, e aproveitar pelo menos um dia inteiro para estar no Brasileiro para ver. Assim como muitos criadores brasileiros vêm cá, tanto aos mundiais como àquela exposição que se realiza normalmente em Itália, que se realizava-se em Reggio de Emília e agora passou para outra cidade, que é tipo, eu costumo dizer muito, essa exposição, essa feira que se realiza agora em Modena, salvo erro, que se realiza em Itália, eu costumo fazer esta comparação. Um muçulmano tem que ir pelo menos uma vez a Meca, um cristão tem que ir pelo menos uma vez ao Vaticano e um criador de aves tem que ir pelo menos uma vez a Modena. Antigamente dizia a Reggio Emília, que era em Reggio Salernitana, salvo erro, que era onde se realizava, era em Reggio Emília. Agora passou para Modena. Portanto, assim como um muçulmano tem que ir uma vez na vida pelo menos a Meca e um cristão tem que ir pelo menos uma vez na vida ao Vaticano, um criador de aves tem que ir pelo menos uma vez na vida a Modena. É para vocês perceberem o que é aquela dimensão. São 3 armazéns do mesmo tamanho equivalentes, carregados tanto de aves em exposição, porque decorre uma exposição aí, e depois os outros 2 pavilhões, é feiras de aves e de produtos. É um mundo, meus amigos. Ora então, deixem lá ver onde é que eu tinha ficado. Aves Silva já antes da pandemia sempre tinham o hábito de usar o álcool. É as mines, as mines. Aves Silva, por isso é que você no outro dia disse que tinha o fígado, já não coisa. Já não se aguenta. Estou a brincar. Aves Silva, pois, mas já tivemos o Mundial em janeiro, já tivemos a nossa vez. Ora, já tinha visto aqui do Paulo. Aves Silva, é verdade, hoje aprendi a utilizar o gel em vez do álcool. Rui Rocha, eu acompanho o Valdecir e o Canario Qualidade do Brasil e eles falavam imenso desse campeonato em Ipatiba, até os olhos brilhavam, estou desejoso de ver uma exposição aqui em Portugal. Eu ontem por acaso estive a ver o vídeo da viagem do Canario Qualidade, ele foi de carro até ao campeonato, ele alugou lá um quarto, ele até estava no decorrer do vídeo, ele até estava a dizer que já tinha saudades da filha, que a filha tinha feito um desenho que ele ia pôr lá no quarto do hotel que alugou para nunca se esquecer da filha. Ele estava a dizer, vou estar aqui, venham falar comigo, sintam-se à vontade, mas já estou a pensar no regresso para estar com a minha filha novamente. Eu por acaso vi o vídeo dele ontem. Ora então, Aves Silva, sim, fui ao Mundial, quase nem podíamos andar de tanta gente. E depois ainda voltando aqui ao comentário do amigo Rui Rocha, estar a dizer que o Valtecir e o Canario Coldeitá, que eles estavam a falar sobre o campeonato. É porque lá está, os mundiais do Hemisfério Sul aparentemente não são assim tão fortes como são aqui no Hemisfério Norte. Portanto, para eles e até para muitos argentinos, muitos uruguaios, paraguaios, ou seja, todos os países que fazem ali fronteira com o Brasil, deslocam-se para ir ver ali aquele campeonato, porque tem a dimensão de um mundial. 20 mil aves em exposição, só um mundial é que consegue pôr essa quantidade de aves, não é? No Hemisfério Sul, infelizmente, é só o brasileiro que o consegue fazer. Quando o maior evento ornitológico desportivo no Hemisfério Sul deveria de ser o Campeonato Mundial, não é, infelizmente, é o brasileiro. É o grande evento que nós temos no Hemisfério Sul, a nível ornitológico. Portanto, claro que eles ficam loucos e desejosos de lá estarem e de aproveitarem aquele momento, não é? De saborearem ao máximo aquela sensação. Ora, Aves Silva, nem metade dos passarinhos vi quando fui ao Mundial. Aves Silva, agora no verão sabe beber uma fresquinha. Mas tem que ser de meninos, não pode beber álcool. Se você bebe o álcool, é por isso é que depois já não tem em casa. Depois faz mal ao fígado. Aves Silva, o senhor Valdecir também foi ao campeonato. Mas que não seja o Valdecir foi ver, até porque eu acho que o Valdecir não expõe, pelo menos. Eu já não, ultimamente já não tenho seguido o Valdecir. Já dá uns tempos para cá não tenho tido tempo e depois as lives dele acabavam por ser também um bocadinho tarde e deixei de o seguir um bocadinho. Mas até quando eu seguia ele não expunha em campeonatos nem nada, até porque ele gosta muito de ter ali os SRDs e tem ali algumas raças, mas eu olho para os passarinhos e ainda vejo assim grande coisa. Só se ele entretanto já adquiriu matrizes melhores
e entretanto já está numa de entrar em campeonatos e tudo mais. Mas ele parecia-me que era mais ali o gosto mesmo por criar, a paixão ali por criar. Mas é normal ir a uma exposição destas, né? É o grande evento ornitológico no Brasil, não é? Portanto é normal não perder esta situação. Aves Silva, beber o álcool tem 96% de álcool. Meus amigos, mais uma vez, hoje temos aqui o parceiro comercial Cantinho da Passarada, do amigo Rui Ribeiro. Temos aqui um código promocional de 5% de desconto que o Cantinho da Passarada está a deixar para vocês o usarem na compra de produtos na loja virtual. Vocês podem entrar em contacto com o amigo Rui Ribeiro procurando no Facebook por Rui Ribeiro ou por Cantinho da Passarada e depois perguntem os produtos que lá tem. Ele vende variedíssimas marcas de rações, variedíssimas marcas de papa, tem toda a gama de produtos da marca Avian Vet, vende também corantes, tem também às vezes vários produtos que nós precisamos para ajudar os nossos passarinhos, produtos médicos, ok? E também tem fabrico próprio de transportadoras, ok? Portanto, sintam-se à vontade para usufruir do código promocional que está a dar 5% de desconto. Pronto, eu penso que vamos ficar por aqui, meus amigos. Estamos aqui com 1h30. Penso que foi mais uma live boa. Um assunto muito importante. Pensem bastante nesta situação. A partir de agora, sempre que forem tratar dos vossos passarinhos, tenham especial cuidado em ter um manejo mais higiênico. Para aqueles que ainda não o fazem, tenham um especial cuidado, pois muitas das vezes somos nós os propagadores de doenças de umas aves para as outras dentro do nosso plantel, ok? Muitas das vezes, e já aconteceu aqui numa live, chegar um criador e fazer a pergunta: como é que as doenças surgem? Já não me lembro se foi há uma semana, se foi há duas, mas eu lembro-me desta pergunta. E muitas das vezes acontece por causa disto. Quarentenas mal feitas, amigos que nós levamos lá que podem ter algum tipo de contaminação, podem ter vindo do canaril deles anteriormente, antes de chegarem aqui, que podem trazer uma transportadora, que até pode trazer, quando falamos em contaminação, não são só micro-organismos, falamos de piolhos, falamos de ácaros. Eu já cheguei a receber aqui pessoas que as transportadoras, eu quando tirava a tampa para pôr os pássaros que as pessoas me tinham vindo pescar, eu via piolhos a andar pela transportadora. Por isso é que as transportadoras ficam cá fora. Eu tenho uma parte aqui fora no canaril, ficam em cima da mesa. E depois os passarinhos, vamos lá dentro ver. Quero os passarinhos, quero, tudo bem. Não quero os passarinhos, não quero. Quero os passarinhos, eu agarro nas gaiolas, onde eles estão expostos. Normalmente tenho aqui as gaiolas dos meus glosters, é onde eu meto as aves individualizadas, para o criador em questão escolher. Agarro na gaiola e venho pôr o pássaro cá fora, onde está a transportadora. Porque senão... E depois eu perguntava, então, mas quer dizer, eu dou aqui produto para os piolhos, como é que me apareceu aqui piolho outra vez? Como é que eu tenho piolhos naquele ninho? Como é que eu tenho piolhos naquela gaiola? Como é que aquele pássaro tem piolhos? Era a transportadora. Portanto, quando falamos não é apenas agentes patógenos, muitas das vezes até piolhos. Imaginem que um criador vai ao vosso canaril, ou que vai ao vosso aviário, vai ao vosso exotil, no caso de criarem exóticos, ou outro sítio qualquer. Mas antes de ir ao vosso aviário, esteve no dele. E a roupa que ele estava a usar no aviário dele é a roupa que depois que ele vem vestido para o vosso aviário. E vamos supor que infelizmente ele tem piolhos lá no aviário dele. Pode vir agarrado à roupa. Ele chega ao vosso aviário e basta 5 ou 6 piolhos saírem da roupa dele e agarrarem-se às paredes do vosso aviário, ou a uma gaiola, ou a um sítio qualquer. Vocês que até ao dia de ontem tinham o vosso aviário livre dessa praga, a partir da manhã vai começar a surgir piolho. Ok? É preciso ter muita atenção. Outra situação, quando se tem aves de capoeira por perto, muita atenção também. Por vezes, os sapatos, o calçado que estamos a usar, se pisar as fezes de uma galinha, as fezes de um pombo, e depois nós entrarmos dentro do nosso aviário com essas fezes, muitos dos micro-organismos são transmissíveis por ar. Ok? Portanto, basta vir o calçado contaminado e entrar dentro do aviário, tem ali os micro-organismos que vão se propagar pelo ambiente e vão afetar as aves. Há N situações, meus amigos, por vezes nós não pensamos, mas são essas as causadoras do aparecimento de um dia para o outro de certas e determinadas doenças no nosso plantel, nas nossas instalações.
Ora então, Aves Silva, é verdade, tomar consciência. Mário Lemos, o Valdecir vai estar presente, mas não vai participar. Pois, eu também tenho a ideia que o Valdecir não participa em campeonatos e em exposições. Rui Rocha, sim, Aves, mas ele não compete, só vai para ver, o que é normalíssimo, porque até eu, antes de ser criador expositor, eu adorava ir às exposições ver os passarinhos, era qualquer coisa, era magia, não é? Portanto, é a coisa mais normal. Aves Silva, piolhos nas transportadoras, sim, piolhos nas transportadoras é a coisa mais normal, Aves Silva. Aves Silva, não o tenho visto, não sabia. Rui Rocha, agora o Carlos Fernandes, Canaril Qualitá, esse sim compete, pois esse sim compete, sim. E ele não vai ter lá um stand com aves à venda, mas tem um amigo dele que tem lá aves do sangue dele, que eu ontem vi ele a referir isso no vídeo. Ele estava a dizer a quem quisesse adquirir aves com a linhagem genética dele, que estava lá um criador que já lhe adquiriu aves a ele há uns anos e mantém a linha genética dele e que ele ia aconselhar o pessoal a ir lá comprar algumas aves. Aves Silva Qualitá também já não vejo há bastante tempo, mas é muito simpático. Mário Lemos, Rui Rocha e Carlos Alexandre. Rui Rocha, mas desde que temos tido estas lives diárias agora só acompanho o nosso canal. Estou muito satisfeito, não só com o Vítor, mas também com os novos amigos que arranjei. Boa, amigo. Aves Silva, só uma pergunta. Força, força que é para depois encerrar, amigos, está bem? Rui Rocha. Isso, Lemos. Carlos Alexandre, desculpem. Aves Silva, se adquirir uma ave e ele disser que já tem egg salt, confio ou coloco na mesma uma gota na nuca. Se o criador disser que já deu Exalt, você vai perguntar há quanto tempo. Por exemplo, se já deu para aí há 2 meses, não faz mal nenhum você pôr uma gota na nuca. Se ele disser, olha, dei há 2 semanas ou há uma semana, você vai ter que confiar e não vai dar outro produto. Quando o Exalt ainda em princípio estará no organismo e estará a fazer efeito. Agora, se for 2 meses ou há mais algum tempo, ponha depois o Frontline de spray, uma gotazinha na nuca. Mas aí é sempre uma questão de boa fé e temos que acreditar no que o criador diz. De qualquer das formas, atenção à quarentena, até porque agora não é época de criação. O ideal é você adquirir a ave, colocá-la numa gaiola, longe das suas aves, noutra divisão da sua casa, noutra divisão do seu aviário, colocar a ave isolada e cumprir rigorosamente a quarentena. Não tem nada a ver com o criador a quem adquirimos as aves. Até no meu caso, eu aconselho quem me vem adquirir aves, não metam logo nos vossos aviários, não metam logo nos vossos canaris. As aves poderão estar aqui saudáveis, mas devido à mudança, que é uma mudança brutal, é a mesma coisa do que você ser agarrada e ser posta na casa de uns paquistaneses ou de outras pessoas quaisquer, sem querer estar a ser racista. É para lhe estar aqui, é para só dar um exemplo abrangente, ok? Imagino que o agarram e vão pô-lo na casa de outras pessoas completamente diferentes, que têm um manuseio diferente, têm uma alimentação diferente, que têm uma iluminação diferente, têm tudo diferente. Você iria um bocadinho entrar em choque nos primeiros dias. Agora imagine um ser pequenino. E muitas vezes esse choque é provocado ao ser pequenino, pode fazer com que se comecem a desenvolver algumas patologias que ele tinha ali inertes. Como, por exemplo, as tricomonas. Imaginemos que a ave até tem ali o micro-organismo latente. Uma alteração tão brusca a nível de instalações, alimentação, água, manuseio, etc., temperatura no exterior, etc., pode ser o suficiente para ativar. Ok? Por isso é que as quarentenas devem ser cumpridas rigorosamente. Silva, ok, pois agradeço, sim, pois quarentena 40 dias. E pronto, é isso. Pronto, meus amigos, hoje ficamos por aqui, ok? Penso que foi uma boa live. Um assunto muito importante, muito relevante, que muitas das vezes não damos a devida atenção. Mas pronto, penso que fica aqui um alerta e tenho quase a certeza absoluta que a partir de agora muitos de vós vão estar aqui com uma ideia diferente sempre que forem tratar dos passarinhos, ok? Rui Rocha, obrigado a todos, um grande abraço e até amanhã. Deus vos abençoe. Obrigado igualmente, amigo, até amanhã. E vamos ficar por aqui, meus amigos. Como sempre, não se esqueçam, não desistam de criar,
depois criar é preservar. Um abraço, Nuno, um abraço, Aves Silva. Fiquem bem, meus amigos.